Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou resolver 5 exercícios, 5 questões que caíram no vestibulinho para o colégio da Embraer em 2020. São exercícios complexos, porque necessitam de vários conteúdos já estudados anteriormente. Aos poucos, eu vou fazendo uma revisão, conforme a necessidade, para a gente chegar então na solução de cada questão. Como são 20 exercícios, eu dividi em 4 partes. Então, nesta aula, vou resolver com vocês as questões que vão de 31 até 35. Então, o exercício 31 diz assim: um folheto promocional de uma loja de tecidos para decoração trazia a seguinte oferta para determinado tecido: leve 8 metros e pague 5 metros. Aproveite a oferta e economize R$ 96. Nessa promoção, cada metro de tecido sai por... Então, nós temos aqui o valor real, R$ 96, que são correspondentes a 3 metros. Porque se está levando 8 metros e está pagando apenas 5, então 3 metros está saindo por R$ 96. É a economia. Então, nós temos aqui um problema de regra de 3 simples. Podemos colocar assim: se 3 metros correspondem a R$ 96 e 1 metro, então vamos descobrir 1 metro, por quanto é que sai. Vou usar aqui o X. Então, fazendo a correspondência, né, multiplicando cruzados, já que são grandezas diretamente proporcionais, a metragem de tecido é uma grandeza e o preço por metro, outra grandeza. Então, se diminui a metragem, vai diminuir o preço. Então, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Então, x vezes 3 é 3x e 1 vezes 96 é 96. Então, aqui já poderíamos direto, né? Não precisava, eu tenho 3 metros, eu quero saber 1 metro. Era só dividir 96 por 3. Mas eu estou fazendo aqui uma revisãozinha, então, de regra de 3 simples. Então, aqui nós temos 96 dividido por 3, que vai sair por R$ 32 o metro. Então, o metro real é 32. Vamos descobrir o metro, o valor da metragem que foi paga. Então, eu tenho aqui como valor real, né, que 1 metro corresponde a R$ 32. Então, e 5 metros? Então, valores reais. E 5 metros? Sai por quanto? Então, é a mesma situação, grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos multiplicação cruzada, y vezes 1 e 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 15 mais 1, 16. Então, nós temos que 5 metros saem por R$ 160. Foram levados 8 metros de tecidos. Então, né, e foram pagos apenas 5 metros. Então, se eu fizer a divisão do valor de 5 metros pela quantidade real levada, eu tenho aqui, nessa divisão, 160 dividido por 8, o valor de 20 reais. Ou seja, cada metro saiu, na realidade, por 20 reais. Então, 20 reais é a letra D. E 20 reais o metro. Exercício 32.
em uma grande cidade, um motorista pode ir de um ponto A para um ponto B pela rota 1 ou pela rota 2, sendo que, se optar pela rota 2, irá percorrer 900 metros a mais do que se utilizar a rota 1. Se a terça parte do percurso total pela rota 1 mais a sexta parte do percurso total pela rota 2 é igual a 1.500 metros, então o percurso entre os pontos A e B feito pela rota 2 tem um total de... Então nós vamos colocar assim, olha, eu vou chamar a rota 1 de Y, tá? Eu vou colocar assim, a rota 1 vai ser o Y. E rota 2, eu vou chamar aqui de X. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, chamando aí rota 1 de X e rota 2 de Y, nós temos aí que a rota 2, está dizendo aqui, olha, que se optar pela rota 2, vai percorrer 900 metros a mais do que se utilizar a rota 1. Então, eu já posso colocar aqui que na rota 2, que foi chamado de Y, eu tenho aqui o valor de X mais 900 metros. Né? De X mais 900 metros. Uma outra informação que a gente tem é que se a terça parte do percurso total pela rota 1, vamos já colocando aqui a montagem. Então, a terça parte é 1/3. A terça parte está aqui, ó, do percurso total pela rota 1. Rota 1 é o X. 1/3 da rota 1, mais a sexta parte do percurso total pela rota 2. Então, a rota 2, olha, é X mais 900. Aqui, ó, Y é igual a X mais 900. Então, sexta parte de X mais 900. É igual a 1.500 metros. Então, aqui, na verdade, nós temos um sistema de equações, onde o sistema seria esse aqui, né? A primeira informação que a gente tem, que diz que a rota Y, que é a rota 2, é igual à rota 1 mais 900. Consertar. E é a primeira informação. A segunda informação era que 1/3, a terça parte do percurso total pela rota 1, que é X, mais 1/6 da rota Y, da rota 2, é igual a 1.500 metros. Então, o que eu estou fazendo aqui já é a montagem, né? Eu usei essa segunda equação, só que onde tinha o valor do y, eu já substituí aqui, olha, por essa informação, x mais 900. Então, fazendo esse cálculo, tirando o IBMC entre 3 e 6, lembrando que MMC de entre 3 e 6 é igual a 6, né? 6 é múltiplo de 3. Então, nós temos aqui o denominador igual a 6 em ambos os lados. Aqui temos a igualdade. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1x, 2x. 6 por 6 é 1. 1 vez 1 é 1. 1 vez esse valor aqui é x mais 900.
E aqui, 6 dividido por 1, né? Lembrando que aqui é 1. Então, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 15 é 90. Então, nós temos aqui o número 9.000. Aqui eu posso tirar 6 de cada lado, né? É como se eu estivesse multiplicando os dois membros por 6. Tá? Então, aí cancelo esse 6 com esse outro 6 com esse. Ou então pensa na equação como o método da balança, onde o que você faz de um lado deve ser feito do outro para que a balança se mantenha equilibrada. Então, nós temos aqui, olha, 3x, 2x mais 1x, 3x, igual 9.000. Esse 900 passa para o segundo membro, né? Ou então é como se eu tirasse 900 daqui e também tirasse 900 daqui, método da balança. Então, quando eu tiro 900 daqui, vai sobrar 8.100. 8.100. Então, nós temos aqui x igual 81.000 dividido por 3. 81 dividido por 3, então vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21, vai dar 2.700. Então, aqui nós temos em metros, né? O percurso entre A e B pela rota 1, né? Valor de x. Então, o valor do y, que é a rota 2, e é o que está sendo pedido, é 2.700, que é o valor de x, mais 900. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 2.700 dá 3.600 metros. Então, pela rota 2, o percurso é de 3.600 metros. Aqui na resposta, nós temos informações em quilômetros. Então, transformando 3.600 metros para quilômetros, se um quilômetro é igual a 1.000 metros, então de metro para quilômetro eu tenho que dividir por 1.000. Então, eu tenho aqui rota 2, olha, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. Então, caminhando 3 posições para trás, nós temos aqui a rota 2 igual a 3,6 quilômetros. 3 quilômetros e 6 hectômetros, né? Lembrando da tabelinha básica lá atrás, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, essa é a resposta do exercício 32. Próximo exercício, exercício 33. Então, nesse exercício, considere o piso de formato retangular, cujas medidas de comprimento e de largura estão indicadas em metros na figura. Então, nós temos aqui, tá? Uma figura, altura, 3/4 de x, um valor que a gente desconhece, e aqui, então, comprimento dado por x. Sabe-se que esse piso tem 28 metros de perímetro. Então, falou em perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, olha, esse piso aqui, olha, o perímetro dele é igual a 2 vezes o x mais 2 vezes 3/4 de x. Então, esse piso foi totalmente revestido com 300 ladrilhos. Então, foram colocados aqui, olha, 300 quadradinhos. E cada um aqui representando, né, um ladrilho, né? Um outro ladrilho, um outro ladrilho. Ou seja, foram colocados 300 quadrados iguais, todos inteiros.
Desprezando-se eventuais espaços entre ladrilhos, é correto afirmar que o perímetro de cada ladrilho é igual a... Então, vamos só esmiuçar aqui. Foi dado para a gente o perímetro. Então, eu posso já montar uma equação utilizando esse valor do perímetro. E aí, então, a gente consegue descobrir o valor do x. Tá? Descobrindo o valor do x, eu consigo, então, olha, descobrir também a área. E nós vamos precisar trabalhar com a área, porque cada ladrilho desse está representando uma pequena área, 300 áreas. Então, nós vamos ter que descobrir a área total para depois dividir em 300 partes. A partir daí, fica fácil descobrir a medida do lado de um ladrilho, porque aqui está pedindo o perímetro de cada ladrilho. Eu vou precisar da medida do lado. Então, vamos fazendo aqui passo a passo, né, que aí dá para entender melhor. Então, o perímetro é igual a 28 metros. Então, vamos lá. Perímetro é as duas vezes essa medida de 3/4 de x, mais duas vezes o x, então essa medida mais essa mais essa. Isso tudo é igual a 28 metros. Então aqui nós temos uma equação no primeiro grau, onde então é possível descobrir o valor da incógnita, que é x. Vou simplificar esse 2 e esse 4, dividindo tudo por 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, nós ficamos com 3x sobre 2 mais 2x igual a 28. Tirando o MMC, nós vamos ficar com 2 dividido por 2, dá 1. 1 vezes 3x é 3x, mais 2 dividido por 1 aqui é 2 vezes 2, 4x. E aqui 2 por 1, 2, dá 56. Então, nós temos, deixa eu só consertar rapidinho isso aqui. Então, eu passei aqui para esse lado, para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui eu dividi, né? Eu encontrei o MMC entre 2 e 1, aí dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, cada um deles. Aí, então, como a equação é uma balança equilibrada, eu posso mexer desse lado e posso mexer desse lado igualmente, né? Ou multiplico os dois membros por 2. Aí, então, nós temos aqui 7x igual a 56. X é igual a 56 dividido por 7, que é igual a 8. Então, esse lado aqui, olha, nós temos que vale 8 metros. Esse aqui é 3/4 de 8. Então, 3/4 de 8, eu vou fazer aqui, olha, 3/4 de 8 metros. Dividindo esse aqui por 4 e esse por 4, nós vamos ter 6 metros. Então, esse lado aqui, ele corresponde a 6 metros. Aí fica simples descobrir o valor da área. O que é a área do retângulo? A área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Estou chamando de BA, base e altura. Então, nós temos aqui direto, olha, que a área vai ser 8 metros vezes 6 metros, que vai dar 48 metros quadrados, m vezes e, metros quadrados. Então, nós temos agora que dividir essa metragem pela quantidade de ladrilhos, que no caso, olha, são 300, para a gente descobrir qual é a área de cada ladrilho. Então, como a resposta está em metros, eu vou fazer a conta sem fazer conversão nenhuma, né? Porque vai ficar um número pequeno dividido por um grande, né? Aqui, no caso, nós temos 48 metros, que vai ser dividido por... Deixa eu consertar aqui. Então, 48 metros quadrados dividido por 300. Então, o dividendo é menor que o divisor.
A gente coloca um zero aqui, mostrando que vai ser um resultado menor que um inteiro. E aqui, então, nós temos um zero. Então, quantos 300 dentro de 480? Um só. Uma vez 300, 300 sobra 180. Já existe vírgula, então eu posso só acrescentar um zero aqui. Deixa eu consertar isso aí de novo. Então, uma vez 300, 300, sobrou 180. Aí, então, para continuar, eu coloco um zero aqui e continuo. 3 vezes 6, 18. 2 zeros, 2 zeros. Eu vou consertar. Pronto. Resposta, 16 centésimos. Né? Vezes 3, 18. Com 2 zeros aqui, 1.800. Então, aqui a gente descobriu que a área de cada ladrilho é igual a 16 centésimos. Então, eu coloquei um quadradinho aqui para a gente estudar aqui a situação de cada ladrilho. Então, a área é igual... A área do quadrado, ela é dada pela medida de um lado vezes a medida do outro lado. Então, aqui eu tenho a medida L, por exemplo, e aqui é outra medida que também é L. Se é quadrado, né? Mesma medida. Então, a área do quadrado é L vezes L, ou L ao quadrado, que no caso é igual a 16 centésimos. Então, eu vou montar esta equação aqui do lado. Então, nós temos assim, L ao quadrado é igual a 0,16. Tirando a raiz dos dois lados, nós vamos ter zero igual a raiz quadrada de 16 centésimos. Então, nós temos que L, raiz quadrada de 16 é 4 e de 100 é 10. Então, nós temos que cada lado mede 0,4 metros. Lembrando que quando a gente tira a raiz quadrada de m ao quadrado, metro ao quadrado, é só fazer isso aqui, né? M vezes m é igual a m ao quadrado. Então, nós temos que a medida do lado é 0,4 metros. Então, está pedindo o perímetro. Olha, o perímetro de cada ladrilho. Perímetro do quadrado, então, né, nós temos que perímetro do quadradinho vai ser igual a 4 vezes 0,4 metros, que é 4 vezes 4, 16. Então, aqui, um número após a vírgula, nós temos isso aqui, metros. Então, a resposta é a letra B. Né? É isso aí. Então, próximo exercício, número 34. Em certo mês, Isabel gastou 75% do seu salário líquido mensal e poupou o valor restante. No mês seguinte, eu vou já lendo e colocando as informações para não ter que ler tudo de novo depois. Tá? Então, aqui, teve um gasto de 75% do salário. Então, 75% eu já vou escrever direto. 75% do salário. O salário aqui, novamente, eu vou trabalhar com X, tá? Então, o salário, vamos fazer assim. Eu vou substituir o salário por rendimento, R. Então, vamos colocar o gasto. Nossa, falou em gasto, então vou colocar aqui o valor do gasto, tá? Um certo mês. Eu vou chamar de, bom, só gasto a princípio. Então, gasto é igual a 75% do salário QR. E poupou o valor restante. Então, o valor poupado aqui, olha, eu vou chamar de P, é igual ao restante, que no caso é 25%, né? 100% menos 75%.
25% salário, o rendimento. No mês seguinte, ela poupou 15. Então, aqui, olha, eu vou chamar de situação 1, que é o primeiro mês, e aqui, então, situação 2, segundo mês. Então, no mês seguinte, ela poupou 15%. Então, aqui é a primeira situação e aqui a segunda. Ela poupou 15% do salário. E gastou o valor restante. Então, ela gastou nesse segundo salário 85%. 85%. Então, essas as informações que a gente tem até aqui. Sendo que o valor gasto nesse mês, olha, então o valor gasto no segundo mês, né, superou o valor gasto no mês anterior, em R$ 425. Então vamos trabalhar com as informações dadas. Está falando sobre gastos. Então o que eu tenho aqui? Olha, gasto 1 é 75% e gasto 2 é 85% do salário, né? Então nós temos aqui que o gasto desse mês, do segundo mês, já vou montando uma equaçãozinha, depois a gente continua a leitura. Então o segundo gasto, que é 85%, 85% eu já vou escrever então como 0,85. Ele superou, ou seja, ele é igual ao aqui, olha, ao valor gasto no mês anterior, que é 75% do salário, mais R$ 425. Então, eu estou trabalhando com as informações dadas, que no caso são referentes aos valores gastos. Aqui, nós temos como descobrir o salário dela. Só que vamos continuar. Então, fala assim: sabendo-se que seu salário líquido mensal não se alterou nesse período, é correto afirmar que o valor total poupado por Isabel nesses 2 meses foi igual a. Então, o valor poupado, olha, está dependendo aqui, olha, tanto no primeiro salário quanto no segundo, é claro que depende, olha, do rendimento, depende do R. Então, nós temos como descobrir o valor do R nessa equaçãozinha aqui, olha. Então, quando eu passo esse 0,75 para o primeiro membro, né? Eu tenho 0,85 menos 0,75, que é o mesmo que 0,1 R, ou 0,10, que é igual a 425. Eu tenho aqui que o valor do R é 425 dividido por 1/10. Pode colocar 0,1 ou então você pode colocar assim. E isso é igual a 425 vezes, aqui é uma divisão, né? Embaixo do 425 é como se eu tivesse 1. Então, se eu passei para multiplicação, eu vou inverter o denominador. Esse 1 a gente nem precisa, né? Então, 425 vezes 10, nós temos R$ 4.250. Esse é o salário. Então, quanto que ela gastou, ou melhor, quanto que ela poupou nesses 2 meses? Então, valor poupado total é P1, que é 25% do salário. O salário é de 4.250, mais 15% do salário, que é 4.250. Eu estou fazendo todos esses cálculos aqui só para mostrar o raciocínio, mas poderíamos fazer isso aqui de forma mais rápida, né? Então, quanto ela poupou? 85%, 25% mais 15%. Na verdade, ela poupou, olha, 40% do salário.
40% de 4.250. Então, 40% de 4.250 fica assim, olha, eu posso dividir esse por 10 e esse por 10, simplificação de frações, né? Posso dividir esse aqui, denominador por 10, numerador por 10. Aí, então, aqui embaixo é 1, a gente não precisa colocar, é só fazer, né? Não precisa usar, só fazer 4 vezes 425. 4 vezes 425 fica assim. 4 vezes 5, 10. Vai 1 aqui. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos, né? Aqui, terminando essa continha, acabei apagando uma parte. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8. 10, vai 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Então, o que ela poupou no total corresponde a R$ 1.700. Então, está aqui, letra A. Então, o próximo exercício é o 35. Um fio elétrico tinha, inicialmente, N centímetros de comprimento. Um pedaço de 30 centímetros de comprimento foi retirado de uma das pontas. O restante foi dividido em 2 pedaços de comprimentos diferentes, sendo o comprimento de um deles igual ao do comprimento do outro. Tem erro nesse enunciado. Deixa eu consertar. Então, continuando aqui, nós temos aqui N. Então, daqui até aqui, nós temos o fio elétrico. Aí, está dizendo que um pedaço de 30 centímetros de comprimento foi retirado. Eu estou considerando esse pedaço aqui, olha, 30 centímetros. Foi retirado. E o restante foi dividido em 2 partes de comprimentos diferentes, sendo o comprimento de um deles igual a 3/4 do outro. Então, eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de x. Esse aqui vai ser 3/4 de x, né? Ok? Então, essa aqui é a interpretação do enunciado. Aí tem uma outra informação, né? E a diferença entre as medidas de comprimento de ambos os pedaços igual a 32. Então, esses 2 pedaços aqui, a diferença entre eles é igual a 32 centímetros. Então, a princípio, é daqui que nós vamos tirar a primeira informação. Eu vou montar aqui que a diferença entre um pedaço e o outro é 32. Então, aqui a gente trabalha com valores conhecidos. Então, eu tenho uma incógnita, é uma equação, dá para a gente descobrir quanto vale a medida daqui até aqui. Então, tirando aí o MMC, fazer pedacinho por pedacinho, vai dar 4, né? O valor do MMC. Então, nós temos aqui 1, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 3, 3x. E 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 32 dá 128. Então, a gente pode tirar os denominadores, né? Uma vez que estamos mexendo em ambos os lados, em ambos os membros. Aí, então, ficou 4x menos 3x é 1x, igual a 128. Então, nós temos que essa medida aqui é igual a 128 metros. Para descobrir esta medida, nós vamos ter que fazer 3/4 de x, que é 128. 3/4 de 128 fica assim, né? Passando para a multiplicação,
Então, nós temos aqui, divide por 4, divide por 4. Então, quando divide por 4, fica assim. Então, nós temos que esse pedaço vai ser 3 vezes 32, que dá 96 metros. Então, essa parte aqui é igual a 96 metros. Então, a pergunta, esse fio elétrico tinha inicialmente, ou seja, o valor de N. Estamos procurando o valor de N. Então, N vale, vou colocar entre parênteses, 128 mais 96 mais 30 centímetros. Fazendo esse cálculo, vou montar essa conta aqui. Nós temos 8 com 6, 14, vai 1 aqui, 9, 1, 10, 13, 14, 15, vai 1, 2. Então, nós temos que o valor de N é igual a 254 centímetros. A resposta é a letra C. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e gostaria que vocês, caso tenham ficado até aqui comigo, que deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal. Vou postar mais provas, né? Essa é a primeira da quarta prova, né? De 4 provas. E ative o sininho para receber essas notificações de quando essas avaliações, as correções serão postadas. Obrigada por sua atenção e fiquem bem.